Oi gente, sou a Thaís Maciel, mãe da Jade. Tô aqui hoje para conversar um pouco com vocês as maiores diferenças na criação de bebê planejado e bebê não planejado. Para mim, nessa minha experiência com a minha gestação não planejada, inclusive tem um vídeo aqui que eu vou deixar no link, que eu conto mais sobre como foi a minha gestação não planejada. Eu sempre fui uma pessoa que sonhei em ter filho, sempre quis. Falei, não, algum momento da vida eu quero ter neném, não tem como. Já tava cursando jornalismo e veio a pandemia, aquela doideira, e eu fiquei, mesmo eu querendo a Jade, né? Tudo que aconteceu depois que eu soube que tava grávida foi susto, foi inesperado, tudo diferente de como eu tinha imaginado que seria. Então isso daí entra na expectativa, né? Que eu fui não decepcionada, mas eu fui desviada, né? Porque tudo que é de surpresa desvia do que você espera. Mas eu sou uma pessoa que aceito bem o que a vida me apresenta. Tem certas coisas que pesaram mais, que agora eu vou fazer esse balanço pra vocês em relação à gravidez não planejada da Jade e como eu esperava que fosse quando eu tivesse um bebê. Eu menos esperava que fosse acontecer é que eu ia ganhar um bebê nas condições que estavam a minha vida. Então eu tive que adaptar muita coisa para ela nascer. Uma coisa que é predominante na minha cabeça, desde o dia que chegou a notícia até hoje, é que ela veio no momento certo, mesmo tudo parecendo estar de cabeça para baixo, revirado. Porque ela foi a virada de chave para nós lutarmos pelos nossos sonhos, pra gente correr atrás da nossa independência. Então, sem ela, não teria essa força vital, esse movimento intenso para as coisas acontecerem. Então, eu acredito que ela veio para impulsionar e alavancar a nossa vida, para acontecer mais rápido o que a gente já sonhava. Sem ela, eu acho que a gente procrastinaria bem mais várias coisas. Eu não sei se eu teria nem sentido, nem norte, nem nicho no YouTube, nem sei se teria canal sem a existência da minha filha. Então ela trouxe realmente um sentido pra mim. Por isso que eu acredito que ela nasceu na hora certa, mesmo não tendo sido planejada. Ela foi uma ótima surpresa, não porque foi fácil, porque foi muito desafiador, e isso me amadureceu demais e amadureceu demais o pai dela. Aceitar a realidade é um ponto muito importante para que essa experiência seja minimamente saudável. Você fica negando a realidade. Nossa, meu Deus, não tô grávida. Não é possível que eu tô grávida. Não é possível que eu tô grávida. Não adianta. Então, assim, eu já peguei na mesma hora a informação e tô grávida. O que eu vou fazer com essa informação daqui pra frente? Quais vão ser os meus próximos passos? Porque agora eu já aceitei que isso é uma realidade e ponto final. Mesmo ela não tendo sido planejada, a responsabilidade foi toda minha, do pai dela. Porque existem muitos métodos contraceptivos. Eu ia colocar DIU naquele mês que eu engravidei. Então muitas coisas são arranjos do destino mesmo. A primeira coisa que eu senti muito em relação à gravidez não planejada da Jade, e que eu consigo analisar que seria muito diferente se eu tivesse planejado ela, é na questão da gestação mesmo. Quando você tá buscando, tá tentando ter um neném, você já sabe o que esperar da gestação, porque você já tá pesquisando antes. Se você tá tentando ter um bebê, você vai estudando isso tudo com antecedência. Você descobre que os 3 primeiros meses a pessoa passa muito mal, os hormônios vão intoxicando o corpo, que existe náusea, vômito e enjoo. Até então o que eu sabia era de novela, tipo, ela ficou grávida, vomitou, ai meu Deus, vomitou. Você não mede a dimensão que é a náusea de uma mulher nos 3 primeiros meses de gestação. Não tô falando que são todos, mas as que sentem são muito fortes. Assim, é um enjoo generalizado, parece que a gente tá doente. Fala, a gravidez não é doença, mas os 3 primeiros meses parece que você tá doente, você tá querendo vomitar o tempo inteiro. Eu tinha negócio com cheiro, meu olfato ficou tão estranho que eu tinha uma repulsa de vários cheiros específicos, tipo de sabonete, cheiro de pessoas, cheiro de cigarro, cheiro de qualquer coisa. Às vezes eu tinha muito assim. Eu não gosto nem de lembrar. Porque, velho, era muito ruim. Foram coisas que eu não esperava que ia acontecer. Do nada tava acontecendo. Foi uma coisa que eu fui pega de surpresa, porque quem planeja já espera por esses sentimentos nos 3 primeiros meses e fica com a cabeça mais preparada.
Não foi o meu caso, eu tava com a cabeça despreparada e comecei a sentir muito. E aí eu também não podia tomar remédio, dor de cabeça, vários remédios você não pode tomar. Outra coisa que eu não sabia, que eu quase que, né, a maioria dos remédios não são testados em grávida, então grávida quase que não pode tomar remédio nenhum. Aí a minha dor de cabeça não passava, a única coisa que passa minha dor de cabeça, por exemplo, é dipirona. Dipirona não é um medicamento recomendado na gestação, e aí tava eu lá quase tomando dipirona, sem saber. O Pedro falou, Thaís, você já viu se pode tomar isso? Aí eu, quando olhou na internet, não podia. Eu falei, gente, mas como que eu vou suportar essa dor de cabeça que é na minha cabeça? Foi difícil, foi difícil. O médico passou outro remédio pra mim, que não adiantou nada, que eu continuava com dor de cabeça. Eu não sabia que grávida fazia xixi toda hora, até porque eu não tive contato com nenhuma grávida, assim. Na verdade, a minha amiga tava grávida, mas ela não me falava, assim, sobre detalhes. Eu fazia xixi toda hora, então eu não dormia bem mais. Eu já tava acordando constantemente, muitas vezes à noite, pra fazer xixi. E como eu também não sabia que grávida engordava muito mais fácil do que pessoas normais, do que no meu corpo normal, eu engordei demais, comia demais, cedia a todos os desejos. Então, meu não planejamento, eu não planejei nem controlar meu peso. Por mais que a médica tenha recomendado, fala que você tem que cuidar da sua alimentação, é isso e aquilo, não coloquei a razão hora nenhuma pra medir as minhas vontades. E aí eu saí comendo tudo, e saí comendo muito doce, tudo que eu queria, e foi, entendeu? Só foi indo. Então, é que eu engordei 25 quilos na minha gestação. Tem um vídeo aqui que eu posso estar deixando o link, que eu conto como eu perdi esses 25 quilos da gestação. Pra mim, uma coisa exorbitante, porque são muitos quilos. E eu só fui ganhando. E se eu tivesse planejado, eu teria pelo menos raciocinado que existe a possibilidade da mulher engordar muito, e aí eu vou assim, não. Então, peraí, eu não preciso deixar todos os meus desejos passarem na frente, né, da minha saúde, que pode dar uma diabetes gestacional, uma coisa assim. E eu só fui vendo meu corpo crescendo. Quando eu cheguei, eu falei, será que isso é normal? Quando eu pesava na balança, eu tava, sei lá, 3 quilos mais gorda, 4 quilos mais gorda, isso era cada semana. E aí, no final, eu tava indo no banheiro constantemente naquele peso, naquele tamanho de barriga que todo mundo falava que eu tava grávida de gêmeos, de tão grande que eu fiquei, de tão grande ficou minha barriga, até porque a Jade é um bebê grande, sempre foi, pra eu levantar da cama e fazer xixi. Gente, aquilo ali era penoso demais. Se eu tivesse planejado a gestação, eu teria regulado mais a alimentação pra engordar menos e não ficaria nessa peleja no final da gestação, que eu fiquei gigante. É uma das coisas que eu quero mudar pra próxima gestação, é controlar meu peso, porque no final a gente sofre muito, não compensa tudo que eu comi, por mais que eu tenha desfrutado, né, dos prazeres, da liberdade, de tudo, não compensou no final da gestação, porque eu reclamava o tempo inteiro, eu ficava, ai, pra lá, pra cá, porque eu não dava conta. Aí, o segundo ponto pra mim que pesa demais em relação a uma gravidez planejada e a não planejada é a questão financeira. Tem muitas pessoas que não planejam, mas já tem uma questão financeira resolvida, né? Aí não tem esse ponto. Mas no meu caso, sou ainda dependente dos meus pais, mas agora não completamente, porque eu já tô trabalhando, ganhando meu dinheiro, mas quando a Jade nasceu, eu era completamente dependente. E o Pedro também. Então, assim, uma questão financeira, a gente tava assim, na água. Graças a Deus, nossos pais nos ajudam e nos ajudaram demais. Não só eles, como toda a nossa família. Tem um lado maravilhoso, que é da generosidade. Que eu sei que sempre quando faz campanha de alguma mãe que tá precisando de alguma coisa, ela recebe muito daquela coisa, que seja fralda, que seja roupinha. Eu vejo isso acontecendo na minha cidade, como no meu caso, eu tava grávida, e a minha família e a família do Pedro e nossos amigos fizeram um mutirão de ajuda. Tipo, a gente ganhou de carrinho de bebê, a banheirinha, a todas as roupas da Jade, fralda, tudo. Porque a gente não tinha condição nenhuma de comprar. Quando o bebê é planejado, isso tudo é diferente, né? Assim, é uma coisa que eu esperava, né? Que quando eu tivesse meu neném, eu ia lá no shopping ou na loja e ia escolher as roupinhas que eu queria. Eu ia escolher o jogo de berço, eu ia escolher os móveis, eu ia poder criar um quarto pro bebê, poder governar a minha casa, né? Saber qual que seria a rotina, sabe? Fazer a decoração do meu jeito. E olha, graças a Deus, minha mãe fez tudo que ela pôde pra gente transformar esse quartinho aqui, sabe? Uma coisa agradável pra Jadezinha, pra estar recebendo a Jadezinha, que era o meu quarto antigamente. Mas esse quarto simplesmente virou, assim, de Thaís pra Thaís, Pedro e Jade, meu home office, um guarda-roupa, e não cabe mais nada nessa câmera aqui na minha frente. Eu passei o final da minha gestação e 2 meses aqui com a minha mãe, cuidando de mim igual um anjo. Minha mãe trazia pra mim, gente, saladinha de fruta com pãozinho na chapa, sabe? Café com leite, todos os dias.
Ai, saladinha de fruta com melzinho. Ou, você não tem noção do carinho que minha mãe teve comigo no resguardo, no puerpério. Ela cuidava muito de mim pra eu me alimentar muito bem, poder dar muito leite pra Jade. Minha mãe fez assim, nossa, eu sinto saudade dessa época, de tanto que eu fui mimada pela minha mãe. Nossa, se eu puder, em todos os filhos, vou estar junto da minha mãe, se mais próximo dela possível. E ela fez tudo que ela pôde pra poder esse momento ser perfeito pra mim, em todos os aspectos, tanto do quartinho da Jade, quanto, né, o tratamento VIP que eu tive na minha casa, na casa dela. Mas não era o que eu esperava. Eu esperava, assim, poder estar com a minha mãe, mas poder ter minha casa, né? Trazer a minha mãe pra minha casa. A minha sogra também fez de tudo pra estar recebendo a Jade no quarto do Pedro lá. Arrumou tudo, deixou tudo bonitinho. Ela fez tudo que ela pôde pra gente se sentir bem, se sentir aconchegado. Uma coisa que eu não me arrependo e também vou repetir pro próximo filho é o quarto compartilhado. Eu acho saudável, pelo menos até os 6 primeiros meses é recomendado dormir com o bebê no quarto. Eu gosto disso, principalmente pelo fato de amamentar, ser mais fácil e tal. É uma necessidade que o bebê tem o próprio quarto. E isso entra no planejamento, né? Quando você tem uma casa, quando você quer ter um filho, já vai ter um quarto que seu filho vai dormir quando ele crescer. E não é o nosso caso, a gente tá reformando o sótão pra conseguir mudar pra cima, pra conseguir deixar a Jade no quarto que era do Pedro. Esse outro se vira nos 30 que a gente tem que fazer, que aconteceu por causa da virada de chave da existência dela, né? É sobre isso a vida e a nossa realidade. Não reclamo, adoro, sou extremamente grata por tudo que a gente tá construindo como pessoa, sabe? Com o esforço do nosso trabalho. Mas se fosse planejado, as coisas não seriam tão se vira nos 30. Não que seja ruim ou bom, tá, gente? Só significa que é diferente do que eu esperava e diferente, né, do que as pessoas costumam idealizar. Quando a gente consegue superar aquele desafio, a gente se sente muito realizado. Isso é uma coisa que preenche, né? Então, tudo que preenche é válido na nossa vida, porque a vida é sobre isso. E muitas pessoas também que planejam, né, ter filho, planejam tudo, a vida tá tudo estável e as coisas acontecem totalmente diferente. E o mundo dá tanta volta, mesmo a pessoa planejando, a vida ainda dá, assim, outras experiências que surpreendem, né? Eu sou muito grata pela Jade ter vindo exatamente quando ela veio, mas não tem como negar que seria muito diferente se tivesse sido planejado. Terceiro ponto que eu acho que tem muita diferença é em relação à amamentação. A amamentação, pra mim, não planejado, né, de surpresa, se eu tivesse planejado a Jade, eu teria tempo pra poder processar muitas coisas que eu não tive na gravidez. A gravidez de 9 meses, ela é o tempo que a mãe da criança não planejada tem pra resolver tudo pra aquela criança nascer. E geralmente quando a criança é planejada, os 9 meses fica por conta de estudo, de amamentação, de outras coisas. Planejamento, assim, das coisas para aquela criança chegar já estão mais ou menos certas antes da mulher engravidar. Muito mais corrido para quem não tem planejamento. Na hora da amamentação, eu tive a melhor, né, consultora de amamentação de todas, que chama minha mãe, Carla. Ela foi a pessoa que mais me deixou segura de que ia dar certo, de que eu não ia sentir dor. A minha doula me deu dicas, que eu até tenho aqui um vídeo de o que eu fiz pra não sentir nenhuma dor na amamentação. Nenhuma. Mas em relação a outros pontos da cabeça, eu não fui equilibrada, não. A mulher que planeja, ela já sabe como organizar a amamentação dentro da carreira. Vamos ficar 6 meses de licença. Depois como que eu vou fazer pra amamentar meu filho, por quanto tempo eu vou amamentar meu filho. Eu não tive, porque eu não tinha carreira na época, eu só tinha a função de amamentar ela. E me causava muita ansiedade ficar longe da Jade, porque pra mim ela ia ficar passando fome, que ela ia dar chilique com outras pessoas. Então, eu fui uma pessoa que não consegui desgrudar da minha filha no segundo até os 6 meses. Enquanto foi a amamentação exclusiva, eu tava um pouco doida. Eu não dei nenhuma volta de bicicleta, pra vocês terem noção. Se eu quisesse, assim, sair com o Pedro pra tomar um ar, era coisa de 2 horas, no máximo, marcado no relógio, voltando, assim, com o coração acelerado. Meu Deus, minha filha tá chorando. Eu subi essa escada aqui da minha casa, correndo, porque eu achava que ela tava chorando pra voltar e dar mamar pra ela. Era uma ansiedade que pra mim foi além do necessário, porque a criança, querendo ou não, ela se vira aquele tempinho, você não precisa de estar levando a ansiedade pra onde você vai. Você pode saber equilibrar isso no seu coração. E como eu não tive preparo psicológico pra amamentação, eu ficava achando que ela ia passar fome, que se eu estivesse longe ali, nossa, gente, pra mim eu era a única fonte de alimentação dela, então eu endoidei, porque ela só precisa de mim, eu sou o alimento, como que eu saio, tipo assim. Endoidei. Muito na dúvida se eu queria dar mamadeira ou não, se isso ia atrapalhar o peito,
pro Pedro poder me ajudar a dar mamar pra ela. Nem com meu próprio leite eu não dei no começo. Eu tirava o meu leite com uma bombinha, mas era porque meu peito empedrava muito. 8 meses que eu comecei a dar mamadeira à noite pra ela, pro Pedro começar a dar o mamar também e eu poder dormir, pelo menos mais um pouco, não ficar só nessa função. No final das contas, o desmame da Jade aconteceu com 11 meses, porque eu tive uma alergia muito séria, que se eu também tivesse planejado, eu saberia que essa alergia é uma coisa esperada psicologicamente. Mães que estão exaustas por amamentar, exaustas por não dormir. Foi o que me ocorreu, uma alergia totalmente psicológica. Uma alergia que me empipocou o corpo inteiro e ela só progredia e eu coçava inteira. E aí eu tive que tomar um antialérgico forte. E eu não podia amamentar a Jade, e aí ela ficou só com a mamadeira mesmo, depois não teve falta do peito, dei meu peito pra ela e ela começou a me morder, e eu tentava dar de novo e ela me mordia com muita força, então assim, ela não teve trauma nenhum, não pediu meu peito nem um dia sequer, eu precisei negar nenhum desses fatores, gente, foi a mamadeira que eu dei pra Jade, ela foi uma mamadeira que eu indico pra todo mundo, ela foi fundamental para esse desmame não ter sido traumático. O bico dela é parecido com uma pétala. Ele parece muito o bico do peito. Vou pegar aqui. Ela mamou agora mesmo, então ela tá até sujinha de leite. Essa mamadeira da Avente, ó. Ela é muito boa, a maioria das crianças pegam esse bico com facilidade. E como aqui tem, tipo, essas nervurinhas assim no silicone, que é isso, eles se sentem muito bem mamando nessa mamadeira. E a maioria das mães relatam que ela não atrapalha a amamentação. Obviamente não tem como garantir, porque cada criança é de um jeito, cada amamentação é de um jeito, cada jeito de oferecer mamadeira é de um jeito. Esse bico aqui, ele é realmente muito parecido com o peito pra eles. Então a sucção fica muito confortável. Vou deixar o link dela aqui embaixo, que eu comprei pela Amazon, foi o lugar mais barato, que eu achei muito mais barato que em farmácias. Então, se eu tivesse planejado, eu saberia que isso ia acontecer e que eu não precisaria me preocupar, porque tava tudo bem, só que eu só fui vivendo a vida, assim como a vida me apresentava as experiências, e aquilo foi meio que bem supetão em todos os aspectos, porque depois que você tem neném, é uma chuva de acontecimentos, que até você parar pra refletir o que aconteceu, você continua tendo acontecimentos, então você não tem tempo. Raramente você vai ter um tempo para parar e refletir. Como eu fui vivendo tudo muito repentinamente, não tive tempo de reflexão. Coisas que talvez tivessem sido mais leves se eu tivesse planejado. Ao mesmo tempo, eu aceito de todo o coração que essa experiência foi a que eu necessitava para o meu amadurecimento como pessoa, como mãe, como mulher. Porque ela transformou minha vida, transformou minha carreira, me deu motivo, me deu propósito, me deu força, energia, sabe, pra correr atrás de tudo. E pro pai dela também, eu tenho certeza que hoje ela é uma pessoa que corre muito mais atrás dos sonhos do que antigamente, que a gente procrastinava mais. Não que a faculdade seja só, mas quando a gente entra no mercado de trabalho, o buraco é mais embaixo, né? Quando a gente tem que ir atrás de grana, atrás de casa, atrás de suficiência financeira, atrás de, né, resolver problemas de gente grande. Muito feliz com a minha gravidez não planejada, mas próximo baby eu tenho certeza que farei alguma dessas coisas diferentes, que deixa a minha gestação e a criação do meu bebê mais leve, né? Se inscreve no canal pra estar recebendo mais relatos como esse sobre a minha experiência como mãe da Jade. Como jornalista, eu dou dicas, tá, de utilidade materna, e alguns dias também, que eu tô inspirada, eu compartilho com vocês ideias de receitas saudáveis pros bebezinhos e um pouquinho da nossa vida também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinho e até o próximo!